mais uma vez aqui neste canal para trazermos uma palavra para você. Seguindo aqui, o assunto que eu vou trazer aqui, ele é bem conhecido, né? Um texto das Escrituras muito conhecido, dos 4 evangelhos. O único evangelho que está relatando esse texto é esse que eu vou colocar aqui. E esse texto, ele vai se equilibrar entre duas situações, algumas colocações que eu vou colocar aqui. Para reforçar aqui, um texto ele pode ser, podemos colocar algumas situações nele e trabalhar ele de diversas formas, né, de modo que nós vamos levar informação para as pessoas. A forma como eu vou colocar aqui, não vi ainda ninguém colocando dessa forma, como eu disse. Há diversas formas de você trabalhar um texto e passar a informação para as pessoas, para que elas aprendam, ouçam, se inspirem, se motivem, observem e assim por diante. Então a forma que eu vou colocar aqui é de uma forma equilibrada, visando um lado e visando o outro. Mas para o final da mensagem eu vou fazer uma colocação muito importante, uma pergunta importante, né, baseada numa observação nesse texto. Esse texto diz respeito, né, eu vou falar aqui o assunto em questão, o enredo, para que não precisamos ler o texto todo, ele ser um pouco comprido. Eu vou ler algumas partes dele aqui, mas eu vou falar do que se trata. Se trata da mulher, né, que adulterou, e o povo ali, as pessoas em questão, levou essa mulher até Jesus, né, porque segundo eles, ela pecou, ela adulterou, ela teria que ser apedrejada, então eles levaram ela até a presença de Jesus para ver o que Jesus falaria sobre o assunto. Então nós vamos ler o texto aqui, ok? Eu vou colocar aqui para você o texto chave, os dois textos chave aqui na tela, e depois eu vou ler algumas partes desse texto. Então o primeiro texto que você está vendo aí está em João capítulo 8, certo? O primeiro verso que nós vamos ver é o verso 7. Então acompanha comigo aí o verso 7, que fala assim: como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Então aí está o João 8,7. Agora você vai ver João 8,11. Logo após eu vou ler algumas partes do texto em questão. Então aí está na tela João capítulo 8, verso 11. Você está vendo aí? E nós vamos ler aí, você acompanha aí comigo. Está escrito assim, João 8,11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vou repetir. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então está João 8,11. Eu vou bater de novo aqui João 8,11, certo? Você já está vendo aí novamente. E nós vamos aqui começar a leitura de algumas partes deste capítulo. Acompanhe aqui comigo. Vou ler algumas partes. João capítulo 8, verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Levaram essa mulher até Jesus. Aí vai lá no verso 7 agora, que eu até postei aí. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aí vamos lá para o verso 11 agora que eu li. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então é muito comum o ser humano,
as pessoas pegarem, justificarem seus erros, suas falhas, muitas vezes baseando-se nessa passagem. Como eu disse anteriormente, eu vou aqui equilibrar entre duas coisas. Então essa passagem aqui, minha gente, Jesus não está induzindo que as pessoas justifiquem seus erros, suas falhas ou pecados, certo? E pronto, fica por isso mesmo. Senão seria muito fácil, né? E independente se é por intenção ou sem intenção. Anota aqui na bolsa, num livro, deixa escondido ali. Pecou, errou. Opa, stop. Aqui está falando. Aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra, hein? Não é isso que Jesus está dando a entender. É claro que, vamos aqui ponderar, não se pode nem se deve apontar uns aos outros, julgar-nos uns aos outros, claro que não. Mas Jesus aqui, no final do texto, ele não passa a mão na cabeça dela. Vamos abrir aqui um parêntese rapidinho. A palavra julgar, a palavra julgamento, geralmente remete à cabeça das pessoas o ato condenatório, o critério condenatório. Lembrou da palavra julgar? Condenando. Lembrou da palavra julgar, da palavra julgamento? Está condenando. Não. O termo julgar, o termo julgamento, ele está sempre se ponderando em duas situações. Inocentar, culpar. Condenado ou inocente, né? Então, quando essa mulher é levada até Jesus, através de um ato de observar, averiguar, ver o que está acontecendo nisso que ele já faz, isso naquele poucos instantes, até que ele fica escrevendo em silêncio, ele está observando o que está acontecendo. Porque se nós nos remetermos aí, né, quando se há o julgamento das pessoas, o juiz está ali fazendo o quê? Está observando entre os dois lados, para depois dar uma sentença, um veredito sobre aquela pessoa. Então está analisando, está observando, está averiguando. Então o ato de julgar se pondera entre essas duas situações. Então julgar não significa condenar. Não, julgar é observar. Tanto é que no final do texto Jesus fala com ela: eu não te condeno, eu te perdoo. Então Jesus julgou a situação? Sim. Jesus julgou ela? Sim. Mas não condenou, ele a absolveu. Só refrisando, ele não passou a cabeça na mão dela. Tá tudo certo, vai embora, segue sua vida, faça o que você quiser. Não é isso que ele quis dizer. Ele apenas não apontou, ele intermediou uma situação, certo? No final do verso, dá a impressão que eu estou lendo de trás para frente, mas não é, porque é preciso colocar dessa forma. No final do verso ele fala: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, claro, se a gente for colocar aqui de uma forma geral, ela vai embora e nunca mais vai pecar na vida dela, não vai ofender ninguém, não vai de repente cometer um deslize, uma falha, vai ser perfeita, perfeito. Não é isso que ele quis dizer. O que Jesus dá a entender é para que ela não ceda às falhas, para que ela não ceda às tentações e venha a pecar. Porque o ato de pecar ou de falhar é o ato de primeiro ceder a um ato. Quando esse ato é consumado, aí torna-se pecado, erro, falha e assim por diante. Então, voltando aqui um pouco mais inicialmente, né, nós vemos aí que eles levam levam a mulher até Jesus. E, só refrisando aqui para você, eu vou ponderar aqui duas situações e mais no final vou fazer uma pergunta, vou fazer uma colocação muito importante baseada nessa passagem. E diga-se que, por falar em passagem, diga-se de passagem, essa passagem, esse texto não é para que se justifiquem os erros, as falhas, que senão seria muito fácil, minha gente. Mas também isso não significa dizer que aponta o erro das pessoas, o falho das pessoas, porque todos erram, todos pecam, todos cometem seus erros. Esses erros não precisam ser significativamente os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos pecados. E aí,
nós vemos algo muito interessante nessa passagem. Vou remeter aqui para você. João 8,7, aí você já está vendo? João 8,7, que fala aí, né? João 8,7. E como eles continuaram a fazer a mesma pergunta. A mesma pergunta. Aí mais adiante, Jesus fala: quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí, nós vamos aqui de novo. Nós vamos aqui em João 8, no verso 3. Vejam bem, minha gente. É isso que nós temos que observar. Olha o que eles dizem. João 8, verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada do adultério. Beleza. No verso 5, olha o que eles falam para Jesus. E na lei nos mandou Moisés que as tais, ou seja, a mulher, né, sejam apedrejadas. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Meus amigos, vocês sabem quem eram esses escribas, esses fariseus? Eram os mesmos lá de Mateus 23, 14 e Mateus 23, 15. Que Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus 23, 14 e 23, 15. Esses escribas e fariseus são os que viviam perseguindo Jesus. Além dos mestres da lei, os sacerdotes, os líderes religiosos, perseguiam Jesus, querendo pegar Jesus em contradição em alguma coisa. Se formos observarmos aqui nesse texto, quem entrou em contradição foram eles. Apesar de que, vou abrir um outro aspas aqui. Alguém poderia até dizer: ah, mas agora você vai entender o que eu quero passar e dizer. Ah, mas eles levaram a mulher até Jesus, mas eles sabiam que teria que levar o homem também, já que eles se basearam na lei de Moisés. Ora, mas se eles queriam testar Jesus, eles levariam o homem também. Correto? Nós, tirando esse pequeno detalhe, essa observação de lado, deixando ela de lado, nos concentramos aqui. Eles falam aqui no versículo 5 de João 8, que segundo a lei de Moisés, esta mulher deveria ser apedrejada porque ela foi apanhada no ato. É claro que o ato de adulterar não configura somente relacionamento homem-mulher. Adulterar também significa falsificar, trocar, mudar algo. Mas aqui, propriamente dito, se diz respeito a um relacionamento homem-mulher. Porque aqui fala que ela foi apanhada no ato. Então, houve um adultério, segundo eles, e é o que está relatado na passagem. Abrindo aqui um outro aspas. Jesus se pôs em silêncio. Ele queria trabalhar a consciência deles. Aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra nela. Trabalhar a consciência, trabalhar a reflexão. Até porque também Jesus não poderia dizer assim: apedreja ela, pode apedrejar. Jesus estava em território romano. Todo desertor, a punição era a morte através da crucificação. Jesus não podia falar: não, vai lá, apedreja ela. Porque Jesus não podia ter esse ato de, não nesse julgamento literalmente falando. Ele não poderia. Ele foi muito sábio, usou muita sabedoria. E pegou eles em contradição. Aí conjecturando aqui, vamos para o texto agora, vamos para a palavra. Vamos conjecturar. Vamos supor que aconteceu o seguinte fato. Aí eles chegam para Jesus e falam: porque na lei de Moisés está escrito que ela tem que ser apedrejada. E Jesus continua escrevendo: mestre, o que dizes? Aí Jesus fala: na lei de Moisés está escrito isso aí? Que ela tem que ser apedrejada, na lei de Moisés. Né? E conjecturando aqui, eles dizendo, conjecturando, tá? Estando inserindo dentro do texto. Não estamos fora do texto. Sim, na lei de Moisés. Aí, como se Jesus dissesse para eles assim: fala para mim, então, na lei de Moisés, onde está escrito que essa mulher tem que ser apedrejada. Então eles vão citar. Aí eles correm lá, você vai ver aqui agora. Como se eles estivessem dizendo:
Levítico capítulo 20, verso 10, você está vendo na tela, como se eles estivessem proferindo essa palavra para Jesus. É como se eles dissessem assim: se um homem cometer adultério com a mulher do outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. E aí, como se Jesus falasse assim: repita de novo para mim essa palavra que está na lei mosaica e na lei de Moisés. Aí você vai ver na tela, como se ele estivesse dizendo isso para Jesus. Se um homem cometer adultério com a mulher do outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Levítico capítulo 20, verso 10. Aí Jesus vira: cadê o homem? Cadê o homem aqui? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, do que te acusam? O que apontam para você? Lembrando que eu falei ainda há pouco, erros, falhas, nenhuma delas, o maior ou menor que seja, não serão significativamente justificáveis. Todos têm os seus atos pensáveis e impensáveis, certo? O apóstolo Paulo mesmo fala: ora, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero sim, esse vou e faço. Enfim, somos induzidos ao erro, à falha. Mas não que quer dizer que somos justificáveis diante disso. Aponta para você? Aponta algum erro para você? Te julgam? Te condenam? Às vezes até pelos mesmos atos que estão apontando para você. Lembre-se que Jesus está em silêncio escrevendo e está observando você. Ele está te acompanhando. Ele está vendo os seus pensamentos. Ele está vendo o que se passa nos seus sentimentos. Ele está vendo o que se passa no seu coração. Portanto, não se desespere. Não se perturbe a sua alma. Não se aflige. Ele está vendo e fala para você: cadê os seus acusadores? Eles têm uma prova contra você? Eles têm algo contra você? Repetindo, não que Jesus estivesse passando a mão na sua cabeça, assim como ele não fez com essa mulher, ele não passou a mão na cabeça dela. Mas ele vai para você como foi para ela. Independente aqui do erro, do grau, porque o grau aqui foi um erro gravíssimo para a época e tinha sua sentença, suas penalidades. Mas a questão aqui não é penalidade. A questão aqui não é tanta gravidade do erro. A questão aqui é a colocação que nós podemos fazer e trazer para a nossa vida, para a sua vida. Alguém aponta alguma coisa para você? Pensa aí, reflita. Se aquiete a sua alma. Ele olha para você. Como que Jesus foi sábio em pegar esses escribas e fariseus hipócritas? Porque ali eram os escribas e os fariseus que levou a mulher até lá. Meu irmão, lá no final do verso, Jesus fala com ela assim: vai e não peques mais. Mas quando Jesus faz a pergunta para eles, aquele que não tiver pecado, singular, possivelmente, dentre eles haviam adúlteros que estavam acusando ela pelo mesmo pecado. Então entra aí aquela questão coloquial que eu fiz frases, palavras atrás. Aqui nesse contexto não podemos apontar. E aí entra aquela questão do julgar. Podemos julgar, sim, através do averiguar, do observar, do comparar, se aquilo é viável ou não, se podemos fazer aquilo ou não, se podemos apontar para aquilo ou não, se aquilo vai fazer bem para você ou não, se vai fazer bem para o outro ou não, se convém você dizer ou não, se convém você apontar ou não. Então há vários tipos de julgamento. A palavra julgamento ela não implica necessariamente no ato de condenar, mas de observar,
analisar, averiguar, como eu coloquei antes. Mas nesse contexto dessa palavra, desse texto aqui, aqui não se pode apontar. Não se pode apontar, porque aqui diz respeito a algo mais pessoal, um erro grave mais pessoal, que foi o caso dessa mulher. Agora entra a outra parte, outro detalhe da pergunta que eu ia fazer, como eu coloquei linhas atrás. Certo? Certo? Pois bem, se atente aqui comigo. Observe aqui comigo uma coisa. Você observou aqui no texto que eu li? Você pode ler depois aí. Quem faz a pergunta para os escribas e fariseus assim? Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem faz essa pergunta? Quem faz essa pergunta? Quem? Jesus. Foi a mulher? Não. Ela não diz, quem de vocês não tiver nenhum erro, nenhuma falha, pode atirar pedra em mim. Não. Seja o primeiro que atira pedra em mim, porque vocês também erram. Não foi ela. Agora eu te pergunto uma coisa. Agora vem, como falei no começo, o equilíbrio entre as duas coisas. Agora que vem o outro lado. Por que de uma forma geral, no contexto geral, as pessoas em geral, independente de serem cristãs ou não, pessoas até que não são do meio, que não têm comunhão com Deus, que não servem a Deus, que não conhecem a palavra, que não obedecem a Deus, usam esse texto para justificar os seus erros e falhas. Não que isso signifique que as pessoas têm o direito de apontar os erros para elas também, não estou dizendo isso. Mas por que as pessoas que justificam seus erros, suas falhas, pecados, fazem essa pergunta como se fosse a mulher que tivesse feito a pergunta? Quem nunca errou aí, tira a primeira pedra. Quem não falhou, tira a primeira pedra. Mas quem errou foi quem? Quem? Ela, a mulher adúltera ali. Ela não fez essa pergunta, mas foi ela que errou. Mas não foi que Jesus que errou. Jesus fez a pergunta, mas não foi Jesus que errou. E as pessoas que erram, que falam, que querem justificar seus erros, fazem essa pergunta como se fosse a parte errante aqui da história que tivesse feito a pergunta, mas não foi. Foi Jesus. Então, não justifica. Não justifica sempre tratarmos essa palavra, esse texto, os erros, as falhas, sempre errando. Porque senão seria muito fácil. Eu vou falhar mesmo, eu falho, eu peco, eu erro. Opa, alguém vai falar alguma coisa? Está aqui, já está a resposta na ponta da língua. Se você não errou, tira a primeira pedra em mim, aponta para mim. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele apenas diz que essa questão do apontar um para o outro, da observância que se tem que ter, da reflexão que se tem que ter. Tanto é que ele fica em silêncio para eles fazerem essa reflexão e numa consciência pesada não atirar pedra nela. E lá no final, o que Jesus fala? Não peques mais, já é plural. Aí, possivelmente, já abrange a coisa como um todo. Então, meu irmão, meu amigo, essa palavra é uma palavra que pode impactar no seu coração, nos nossos corações, de uma forma simples, né? De uma forma simplista, mas que podemos e temos muito a aprender aqui. Tanto de uma forma como da outra, que eu coloquei no começo antes. Esse texto ele pode ser ponderado entre as duas situações. Não somente uma, senão seria muito fácil, né? Porque tem textos, há palavras que tem que ser ponderada. Precisamos ponderar entre duas situações. Então você observou as colocações? Observou como que Jesus foi sábio pegar os escribas e fariseus hipócritas em contradição, sendo que eles mesmos viviam tentando fazer isso com Jesus? Cadê a prova? Cadê a prova? E realmente Jesus agindo sabiamente nem podia fazer nada, mas, digamos, um ato de sabedoria, de conhecimento da lei, porque eles viviam acusando Jesus que Jesus não fazia isso, não fazia aquilo da lei, que não conhecia da lei, conhecia sim e pegou eles. Então fica essa palavra aí para você,
Que possamos crescer, que você possa crescer, que você possa observar aí, trazer isso aí para sua vida, o seu cotidiano, e saber que tem alguém que acompanha você, que observa você, que está em silêncio te vendo, mas que também todos são injustificáveis, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Não há como fugir disso. Ok? Fica essa palavra aí, certo? Agradeço a sua atenção. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.